a mais um Mãos Criativas, nossa quarta edição que está repleta de detalhes e lançamentos. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Na peça de hoje vocês vão aprender dicas incríveis com todos esses detalhes criativos. Shakebox 3D, flores e até o nosso galinho também tá 3D. Olha só que chave. Revestimento interno e externo e aquela dica de fazer até a divisória com acabamento desses. Então, uma boa aula. Vamos começar. Temos aqui as partes das separações. Vou começar então removendo a etiqueta e tirando os parafusinhos aqui da nossa caixa. Eu vou proteger aqui minha bancada com plástico para não sujar. E vou usar o nosso gel envelhecedor aqui de sempre, na cor tabaco. Tá acabando, mas acho que vai dar para usar aqui nessa peça. Então, vamos começar aqui pela parte de baixo. Que eu vou passar então a borda, essa parte do fundo e essa parte aqui, ó. Rolinho de espuma. Vou aplicar uma camada assim, generosa. Uma camada só. Nessa peça que tem, né? Puxa. Já aconteceu com vocês? Volta aqui, espuminha. Vou desperdiçar meu betume com esse rolinho. Uma camada generosa, que é para justamente a gente aplicar só uma vez, certo? E nessa parte aqui, ó, a gente vai também aplicar um pouquinho, que é aquela subidinha da peça, né? Dá pra tirar qualquer marquinha aqui. E já vou aproveitar aqui, ó, e fazer, ó, esse contorno aqui, ó.
certo? Vou deixar de lado aqui. E vou para essa parte, que eu vou fazer a parte interna. E depois eu venho para a parte externa. Então aqui, vou umedecer meu pincelzinho lá na água, só para dar uma hidratada. Vamos lá. Fazer tipo o recorte, né? Como se fosse uma parede. Depois eu venho com o rolinho. Aqui nessa parte, tudo bem se sujar, porque a gente vai colocar o papel, né? E o papel acaba dando conta de tudo. E agora eu venho com o meu rolinho para ajustar aqui o tom e tirar as marquinhas, possíveis marquinhas aqui, ó. Bom, passei dos 4 lados. Vou vir aqui, ó, e vou já também aproveitar essa borda. Pegar mais produtinho. Certo? Enquanto dá uma secada para eu fazer a parte de fora aqui dessa peça, ó, se atentem a esses excessos daqui, ó. Porque às vezes até a gente fazer essa borda, ele acaba dando uma manchada, tá? Então se atentem se ficou excesso assim, tenta dar uma esticada com o pincel para ele não interferir tanto quando a gente for aplicar aqui por fora. Daí, o que a gente vai ter para fazer aqui, ó? Essas divisórias que fazem parte da nossa caixa de costura, eu não vou pintar porque a gente vai revestir, tá? Eu vou usar o papel para revestir, então não vou pintar. Mas essa parte aqui, que tem o suporte das linhas, vai ser pintado, tá? Então, não tem muito jeito para fazer isso, não é muito jeito legal para fazer isso. A gente vai fazendo, vai aplicando assim. Então, vou até fazer meu frasquinho pra cá, pra dar uma facilitada. Então, não tem muito segredo, né? E passando e pintando os palitinhos, assim, com um pincelzinho de cerdas, porque essa madeira é mais grossinha, né? Embaixo, mesmo que a gente vá colar, o ideal também é a gente aplicar o betum, tá? Como é só uma camada, então é mais tranquilo, ó. Então, às vezes eu até faço para um lado para o outro e depois eu venho dando uma ajustada no pincel, tá? Tipo aqui embaixo na base. Depois também eu vou passar um pouco do rolinho, que ele vai acabar nivelando um pouco a pintura. Mas a gente vem preenchendo tudo. Tá vendo, ó? Os palitinhos.
A gente vai, ó, fazendo toda essa aplicação. Hora ou outra, você olha, tem um cantinho do palitinho sem aqui. Fiz isso, aí eu posso, como eu falei, ó, tentar dar uma descidinha com a esponjinha para tirar os excessos de marca do pincel, né, ó, aqui na pontinha, assim, para ficar mais uniforme essa pintura. Ó lá. Aqui também vai dar super certo, vai ficar com um bom acabamento, ó. E aí, depois a gente vai passar só embaixo, né? Aqui na lateralzinha e embaixo, certo? Essa peça aqui, depois ela é lixada. Lixadinha. E a gente enverniza, tá? Tecnicamente, ela não tem muito o que fazer. E aqui, para finalizar a parte de pintura, a gente vai vir e vai passar nessa borda aqui externa. Ainda bem que só falta essa borda. Pra gente aposentar esse rolinho. Então, ó, eu venho. E também acrescento uma parte superior aqui, tá vendo? Que é onde tem a bordinha da madeira. Aí na peça de vocês, quando vocês forem produzir, vocês vão ver. Olha lá. Então, também aqui, normalmente, só uma camada, tá? A menos que quando você lixe, você não goste do efeito desgastadinho, que eu tanto amo. Mas, se ficar ok, aí você pode manter só com essa camadinha bem passada, certo? E lixar, assim. Então, agora, eu vou esperar secar, né? Podemos secar com o soprador, se for necessário, para já lixar. Eu vou dar um tempinho aqui. Na próxima aula eu volto pra gente fazer o revestimento, envernizar e fazer os detalhes a mais. Combinado? Caixa lixada, papéis já escolhidos, então. Então, vou tirar as medidas aqui pra gente cortar nossos papéis. Então, parte interna. Lembre-se sempre de verificar na caixa de vocês, tá? A medida pra gente não ter problema, porque às vezes dá milímetros de diferença. Então, 23,9 aqui.
por 16,9. E a altura aqui eu vou considerar 6,5. Pra fora, que eu posso já dar uma adiantada no corte também, 6,5. Quando for fazer as laterais. Tá? Então, vamos lá. As minhas folhas escolhidas dessa coleção belíssima, chamada Cefefa, elas não têm número, né? Não tem código. Então, vou mostrar bem pra vocês aqui qual eu vou considerar na parte de fora. Então, essa é uma folha que eu vou considerar bem, tá? Pra gente colocar bem no centro. Essa daqui, que é também no mesmo tom, eu vou cortar as faixas de 6,5 pra gente colocar por fora. Então, eu já vou adiantar aqui os cortes desse papel. Vou utilizar aqui. Certo? Vou ter aqui as minhas faixas para lateral de fora. E por dentro, a princípio, eu vou cortar as duas folhas pela medida que eu tirei. Então, nesse sentido aqui, eu vou cortar, que é a minha altura, 16,9. Aqui, né? Vai sobrar uma faixa relativamente grande. E aqui eu vou cortar por 23,9. Essa faixa aqui, ela acaba já sendo uma lateral. Ah, não, porque ela fica muito em cima. Não vai dar pra gente considerar ela como lateral. Só essa parte mesmo, tá, gente? Agora, aqui é o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar uma faixa de 6,5. Nessa parte aqui, ó. Vou cortar uma faixa de 6,5. Tá? Daí eu vou cortar 13,9. Perfeito? E eu vou cortar 13,9. Que é pra dar uma centralizada nesse desenho aqui. 16,9. 16,9, Gabriela, da onde você tirou isso? Mas tudo bem. Vou aproveitar esse momento pra fazer o que eu faria. O que eu faria não, o que eu vou fazer. Ó, eu vou lá no 16,9 e vou cortar novamente. Por quê? Porque eu vou fazer uma emenda. Eu não vou perder este papel. Mas vocês não precisam errar para fazer como eu. Vocês podem cortar na medida certa. Combinado? Mas eu vou deixar registrado aqui, caso aconteça com você. E aí, ó, vai acabar sobrando 6,9 também. Então, eu não vou perder
as partes que eu quero utilizar, porque eu vou ter, tirei em cima e tirei embaixo. Como eu vou resolver essa questão aqui? Fita crepe. Fita crepe é uma ótima opção para quando a gente faz coisas como essa, tá? Eu vou pegar a fita crepe. Como se fosse fazer um curativo. Eu vou só prender já para depois tirar o 23,9. Vamos lá. Então, eu venho com uma faixa de papel. Ó, colo assim. E aí, eu venho aqui e faço a continuação, que é aqui, né? Ó. Bem rentinho, tá? Certo? Até quando eu passo a mão assim, ó, eu não consigo sentir. Então, essa é uma opção. Qual seria uma opção? Colocar um furador também seria uma opção, né? Seria uma opção também. Mas, como aqui é bem estampadinho essa parte, gente, não é que, nossa, vai ficar invisível, não vai. Mas eu acho que vai ficar com um bom acabamento. Tá bom? Então, ó, essa é uma opção que eu faço. Quando por um milésimo de segundo eu passo lâmina onde não deveria. Bom, papel unido. Daí a gente vai cortar então aqui. Pelos próprios 23,9. 23,9. Vou considerar esse lado daqui, tá? 23,9. E aí, a gente tem, então, ali a nossa faixa, certo? Agora, dessa sobra aqui, eu vou fazer duas laterais. Então, eu vou precisar cortar 6,5 por 6,5, né? Que vão ser as duas laterais menores, porque daqui eu já tenho maior. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vou cortar primeiro aqui o comprimento de 16,9. Para eu considerar ali o retalho. E aqui eu vou cortar 6,5. Então, eu vou fazer dois lados opostos com o retalho desse papel e dois lados internos opostos com o retalho desse papel. E aqui, então, eu vou refilar com o quê? Vou refilar essas faixas no 23,9. .9, 23,9, certo? E daí, esses retalhos aqui, eu vou considerar também para aquelas nossas divisórias, que eu falei que eu ia encapar, né? Então, vai sobrar um pouco ali da tampa, depois eu vou fazer um patchwork aqui, pra gente não ter que utilizar com os outros papéis, combinado? Vamos lá, vamos começar então a colagem aqui. Uma vez que a gente já cortou todos esses papeizinhos aqui, certo? Pra cá.
Vou pegar a minha cola branca. Aqui. Pratinho. Vou colocar esse pratinho de cola. Vou utilizar a cola branca da Proma Bond, né? É aquela mesma que a gente utiliza no frasquinho menor. Mas para essa parte que a gente usa em quantidade, vale a pena uma cola assim de litro para, né, não precisar ficar dosando o tempo todo, certo? Então vou começar de dentro para fora. Aqui. Estou sem minha livradeira Teflon, mas essa também vai dar. E aí, ó, não tem segredo. Esse rolinho tá melhor aqui para passar cola. A gente vai começar então passando cola. Cantinho aqui com o pincel. E o meio, ó, eu venho ajustando com o rolinho. Perfeito? Então, é importante tirar todo o excesso de cola pra gente não deixar justamente com excessos. Essa parte aqui, gente, vocês vão perceber que esse papel é 150 gramas, então ele é um pouco mais fino do que a gente está acostumado a trabalhar. Mas isso não é um impedimento, tá? Ele é ótimo na hora de lixar também, a gente tem ótimos resultados. Então, ó, a única coisa é que ele tem um aspecto assim de folha de revista, vamos dizer. Mas fica perfeito. Vai passar a espátulazinha também. Vamos fazer a bordinha aqui e a bordinha, ó, lá dentro, tá? Vou fazer as opostas aqui. Pincel nos cantinhos. E no meio com um rolinho. Deixa bem uniforme. E aí vem, ó. Sempre considerando um pouco do papel pra dentro e um pouquinho do papel pra fora, tá? Que é pra gente dar aquela lixada e o papel ficar com um acabamento perfeito. Aqui para ir tirando o excesso de cola, que às vezes fica. Bom, feitos os cantinhos, vou pro outro lado. Sempre tomando cuidado com onde já tem o papel, né? Pra não ter perigo de machucar esse papel.
E daí me atento sempre só às imagens para elas ficarem coladas certinho, né? Dá uma centralizada. Olha lá. Como o papel é, né, todo coordenado e tudo, mesmo sendo lados diferentes, fica lindo. A composição vai ficar linda. Nossa. Bem delicado, né? Para esse lado antes de fazer lá a minha parte de baixo. Aqui. Sempre dando aquela ajustada, tá? Prontinho. Agora a gente vai colar o fundo. Ó, vou ver se não precisa tirar nenhuma ruguinha, que às vezes faz uma ruguinha, né? Como o meu papel tem os vestidinhos, então, ó, lembra de colocar o furinho da dobradiça para trás, para não ficar de ponta cabeça. E aí a gente vai colocar esse papel belíssimo lá no fundo. Então, vamos lá. Venho também, ó, com o nosso pincel. Certo? Fiz, então, a borda com a cola. E agora eu venho, ó, com o meu rolinho, uniformizando essa cola, tá? Importante pra não ficar com excesso de cola. Muita cola também não é o ideal. O ideal é eu conseguir, de fato, movimentar o meu papel lá dentro, ó. E toma cuidado nessa hora, porque às vezes a gente considera arrumar caixa, na hora de passar cola a gente vira e não deixa no lugar certo. A minha, por exemplo, vou pra baixo. Passou cola, gente, sem medo, sem titubear. Vai pro papel, ó, e passa a espátula. Certo? Venho aqui, ó, também no cantinho. Posso tirar todo o excesso, ó. E faço essa colagem.
certo? Feito isso, vamos lá para a tampa. Mesma coisa a tampa. Vou colocar a cola nos cantinhos. Com o pincel, né? E depois eu sigo com o olhinho no meio para esticar. De tirar bem o pozinho do envelhecedor. Muitas vezes ele misturado, né, com a cola, vira uma bomba e acaba manchando nossos papéis. Eu fiz ali bem uma camada. E aí eu venho e ó, uniforme toda essa cola. Quantidade de cola suficiente para andar com o meu papel e chegar em todos os cantinhos, tá? Antes de colar, ó, furinho lá pra trás, tá? Vem pra trás. Lembra que a caixa vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem uma cena também aqui, então não vamos colar de ponta cabeça. Vem aqui, ó, também sente o ar, encaixo essa minha cena e faço a minha espada. Olha que papel mais bonito. Vem com a espátula, forço lá nos cantinhos com a minha dobradeira. Faço bem onde eu sei ali que tem, aqui, no meu caso, a minha emenda. Onde vocês, se Deus quiser, vocês vão ter assistido a primeira aula para depois cortar. Gente, e olha só que coisa mais linda que tá por dentro essa peça. Lindo, né? Essa parte de fora eu já vou colar, porque não precisa de corte, né? E ali eu vou lixar primeiro, mas aqui eu já vou aproveitar para dar uma centralizada aqui no desenho que eu quero. Como eu faço isso? Eu quero pegar essa parte aqui, né, sem dúvida. Então eu venho, ó, venho para ter uma noção, ó, da faixa que eu quero. Venho pra cá e vou fazer o quê? Já vou dar uma forçada com a espátula, tá? Pra quando a gente pegar essa cola, a gente já vir direto e apoiar esse papel. Novamente, sempre conferindo a dobradiça pra gente não colar errado. Confere a dobradiça, está lá pra trás. Vem com o olhinho, ó. Aqui eu não preciso nem mais deixar o pincel. Não vai mais usar. Besteira deixar ele, correndo o risco aí de endurecer. Então, eu venho, passei aqui. Já tenho ali a minha marcação. Então, ó, aqui eu vou alinhar, ajusto o meu papel, né? Aqui certinho. E faço isso aqui. Posso só lixar de uma vez, se eu quiser. Ou posso vir aqui, ó, e simplesmente vir aqui, ó, e
tirar o excesso, para não ter muito desgaste de papel, né? Então, ó, essa é a cena já belíssima que vai ficar nessa caixa. Extremamente vintage. Né? E tá. Vou deixar pra cá. Essa parte aqui, o que a gente vai fazer? Antes de sair colando as laterais que a gente já cortou, do outro lado, o que a gente vai fazer? A gente vai lixar. Então, eu vou pegar a minha lixinha aqui de pé, né? E vou pegar aqui uma lixinha de unha, pra fazer os cantinhos. Então, eu venho, vou passar aqui, ó. E aí venho com essa. Então, a lixinha de unha é só porque o EVA, ele não chega ali no canto. Então, isso. Mesma coisa. Então, aqui foi facinho, certo? Aqui também a gente vai aproveitar e lixar também. Lixar totalmente essa parte, mesmo aqui. Sempre dá uma passada. Ficou, ó, perfeito. Daí, qual vai ser a dica das divisórias? Lembra que a gente tem duas divisórias ali, né? Uma assim e uma no outro sentido. Então, aqui, a tampa 100% certa, só esperando o verniz pra gente fazer o acabamento. Essa parte aqui não vai ter segredo também. Vou fazer agora com vocês aqui, para depois a gente só fazer as divisórias. Então, aqui, eu já havia cortado as faixas. Então, ó, por exemplo, aqui na frente, eu vou querer pegar bem essa parte que tem a linha. Então, eu vou vir aqui,
Com as faixas já cortadinhas, é claro que depois, né, a gente vai precisar dar uma lixada ali na parte superior. Mas fica mais fácil de aproveitar o papel. Então, eu venho daquela parte que eu pintei pra cima, ó. Da parte que eu pintei pra cima, ó. Tem até uma linha aqui, que dá pra gente seguir. Passo bem aqui a minha espátula. Mas aí, antes de lixar, eu venho e vou cortando os excessos. Então, ó, eu venho aqui, cortei, ó, e cortei. Isso vai fazer com que eu não precise lixar? Não. Mas eu não preciso cortar na lixa, eu posso já adiantar. A lixa vai ficar só para um acabamento final, tá? E aqui tanto faz. Tá bem parecido os lados, então não precisa se preocupar. Eu já escolhi o meu lado favorito para colocar ali na frente. Só reparem que tem uns escritinhos, tá, gente? Pra gente não... Tudo bem que é bem clarinho, né? Mas, de repente... Mesma coisa, ó. Venho aqui. Dou aquela cortada aqui. E aqui. Dobradeira, dobradeira. Mais uma. Vou aproveitar para usar esse aqui também, que tá com a fita métrica. Que é lindo, por sinal, né? E aqui, o último, mas não menos importante, lado, né? Não menos importante. Aqui, cortou, cortou. Então, ó, ladinhos colados, certo? Daí, o que que a gente vai fazer? A gente só vai dar um acabamento com a lixinha fininha ali onde for necessário. Então, a lixinha que a gente usa lá no começo para lixar tudo, eu gosto de dar uma passadinha aqui nas minhas laterais, todas. É normal que dê, às vezes, uma esbranquiçada, mas tudo bem. Porque depois a gente vai acabar sombreando, como sempre, fazendo o nosso acabamento.
essa lixadinha é essencial para não ficar aquela ponta de papel colado, tá? E aqui também eu gosto de dar uma passada, porque muitas vezes a gente passa a cola e aí ela dá um acabamento esquisito. Então, ó, essa parte ela vai ficar pronta pra gente envernizar e sombrear, né? Quem for passar carimbeira, já tá pronta pra passar carimbeira. Quem for passar carimbeira, né, não precisa do verniz. Tá pronta para... Tá pronta para... Agora. Quem for fazer de pincel, que nem eu, pincel e tinta tabaco, vai passar uma camadinha e vai sombrear. Eu vou adiantar essa parte, e aí depois a gente faz a tampa junto, para quem nunca viu, né? Pela primeira vez. Mas olha que linda que já fica essa peça. Certo? Última dica de colagem, então, a gente vai ter aí os nossos retalhos, né, que eu deixei aí pra gente fazer justamente essas duas partes. Falei, inclusive, que não precisava pintar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Emendas, tá? Muitas emendas, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo aqui. A gente vai usar essas duas partes e vai ter que fazer mais emendas. O porquê? Porque eu não quero pintar a borda de jeito nenhum. Então, o que vai acontecer aqui? O ideal seria que eu tivesse uma folha para virar de uma vez esse papel. Tenho essa folha? Não tenho. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou passar, ó. Vai ser um patchwork, tá? Vou passar meio que pela metade. Aqui, ó, a cola nessa minha faixa. Tá vendo? Meio a olho mesmo, gente, ó. Eu até vou passar mais. O importante é não faltar cola, tá? Então, ó, vou vir aqui, vou colar desse ladinho aqui, tá vendo? Esse aqui eu não vou usar agora nesse momento, tá? Não vou usar agora nesse momento, não. Vou vir aqui, passar a minha espátula, ó, especialmente onde eu vou virar. E aí sim, aqui eu já vou vir com o meu estilete, ó, pra fazer isso aqui, tá? E é isso que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui e vou dar uma ajustada na cola, onde mais ou menos eu acho que eu vou pegar. Já venho com o estilete aqui e fiz essa virada. Que era, na teoria, assim, o mais importante, que é o que mais aparece aqui em cima, né? Então, é importante ela ficar bem justinha. Porque quando eu encaixar ali, ó, ela vai ficar na continuação do meu projeto, certo? Esse aqui, né? Ó. Beleza? Tá, Gabi, mas essa parte a gente vai fazer um patchwork com tudo que nos resta. Ó, vou passar cola. Deixa eu ver aqui, vai dar? Ó, já consigo fazer um lado inteiro aqui de uma vez. Não muita regra não, viu, gente? Vai ficar mesmo. Mas a ideia não é sobrepor papel, é fazer com os restinhos mesmo, ó.
Tentei que dar várias camadas. Vem aqui. Na teoria, embaixo não precisaria virar, tá? Aí você pensa, ah, mas eu posso virar, porque daí eu viro assim. Só que aí vai ficar muito sobreposto. Então, eu vou fazer esse lado, vou vir com mais cola desse, vou fazer essa pontinha. Por quê? Porque vai colar, né, ali embaixo. Então, não precisa virar. A única parte que eu preciso virar, que eu preciso que vire mesmo, é lá em cima, que é onde vai aparecer. Por isso que essas faixas mais compridinhas, para essa virada eu não ter que ficar fazendo a emenda, eu usei essa maior que sobrou da tampa. E aqui vou fazer isso aqui. E óbvio, né? Vou lixar para não ficar com um monte de restinho de papel, assim. Como a gente vai virando, ó, eles vão ficando esquisitinhos. Mas aí agora a gente deixa ele bem acabadinho e fica uma divisória corta. Se você tem um papel inteiro, é claro que você pode fazer de uma vez isso, né? Mas a gente não vai ter esse papel inteiro. A gente ainda tem as outras peças. Então aí vai dar aquela lixadinha só aqui, que é onde tem papel que não precisa. Aqui já ficou bem coladinho, né? Bem lindo. Vou mostrar outro, então. Vou deixar a parte do verniz, os acabamentos. Vamos lá. Aqui também a gente tem essa daqui. E aí eu vou fazer isso aqui também, ó. Tá? Vou fazer de um lado. Não vou cortar. Essa faixa comprida também é a que eu tenho pra virar. Eu venho. E aí, eu vou virar essa parte. Então, ó. Essa parte mais detalhadinha já foi. E agora aqui eu vou usar esses retalhos para fazer as minhas emendinhas. Então, ó, aqui talvez eu não tenha... Ah, até tenho, ó. Tenho essa faixa aqui que vai dar. Talvez ela dê pros dois lados. Talvez dê para um lado, ao menos. Vamos lá, ó. Venho com a cola. Vou colocar, ó, papel com papel. Na realidade, não dá nem pra sentir, assim. E lembra que depois vai ficar colado, né, gente, lá dentro. Ou menos apoiado, então... Só aqui que eu vou ter que fazer uma emenda maior mesmo. Aqui deu certinho. Agora aqui... eu vou pegar um pedaço desse, deixa eu ver. Essa parte da flor também tá bonita, mas... Ah, aqui, ó. Duas partezinhas dessas já vai dar. Aqui não dá de uma vez. Parte um pouco maior. Então, ó. Achei aqui um retalho. Venho com a minha cola.
papel também é muito fininho, então isso também ajuda muito a gente, porque... Se bem que aqui, até com um de 180 gramas, eu faço isso e fica ótimo. Cortei. Eu dou até nesse pedacinho, né? Que fica colocando ele aqui na água e depois, como eu falei, né? Os acabamentos aqui com a lixinha, que é o que vai deixar aqui mais perfeitinho. Então, vem com essa lixa, deixa eu daqui pra cá. Lixa daqui pra lá. Cuidado com os dedinhos sujos de cola pra não machucar o papel. Certo? Aqui, como eu falei, é um papel resistente, mas é um papel um pouco mais fino, né? Então a gente tem que tomar cuidado pra não machucar. Uma dica extra que eu percebi depois manuseando esse papel, né, nas peças que eu já produzi, é que cores às vezes escuras, como algumas da parte interna, que tem um vinho, muita verde marrom, o verniz parece que ele dá uma reagida. Vocês vão perceber. Não dá muito pra explicar, mas vocês vão perceber que ele parece que ele fica, não pega assim. Mas no saldo geral, fica bom o acabamento, tá? Então persistam no verniz, vocês vão sentir essa diferença. Porque ele é um papel, como eu falei, que tem um aspecto já de revista, então ele é um papel que já tem um brilho. E eu acho que, mesmo que tenha essa questão do verniz, vale super o acabamento. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar como eu. Então, gente, olha que lindo que fica. Ó. Vê se também não é bacana, a gente, né? Aproveita os retalhos, faz uma coisa diferente. Então, aqui, verniz. Vai aplicar o verniz em tudo. Em cima não. Uma camada na parte de fora para sombrear, quem for sombrear no pincel, né? Quem não for sombrear, eu não gosto de esfumar, gosto de deixar assim. Tá pronta para envernizar até que fique do seu gosto, tá? Eu aconselho sempre de 2 a 3 camadas. E enquanto eu vou me organizando aqui para fazer isso, é claro que eu vou mostrar um pouquinho do ateliê de coisas para vocês. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto, geralmente usando os scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes. 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê de Coisas. Bom, já fiz o sombreado, então aqui, toda envernizada, já inclusive parafusei. Mas deixei a tampa aqui para retocar com vocês o sombreado, pra gente finalizar o verniz e montar toda a nossa decoração. Então, vamos lá. Aqui eu já passei, então, uma camada de verniz. Vou usar o pincel angular. Aqui. E vou pegar a minha tinta marrom. Tinta pode ser PVA, acrílica. E aí, vou fazer esse movimento de vai e vem. Sempre de lados opostos, tá? Em volta, nessa parte toda de baixo, eu já fiz, inclusive, para dar o acabamento,
Deixei ela prontíssima, por isso que ela tá envernizada, ó. Todo esfumado nos cantinhos. Então, vou secar para fazer a outra parte. E ó, vou vir aqui. Fazer esse cantinho todo. Vou secar, certo? Secar bem essa parte aqui. Essa caixa aqui, eu vou aplicar mais uma camadinha de verniz. Talvez mais uma ou duas, tá? Vou ver aqui qual vai ser a necessidade. Então, verniz de sempre, nosso verniz acrílico brilhante para manualidades da Acrylex. Eu estou usando o brilhante, né? Mas quem prefere também o semibrilho também pode utilizar, tá? Então, a gente vai aplicar. Então, apliquei uma antes de fazer essa camada de sombreado. Sombreei. Vou aplicar mais uma. Secar e aplicar a última. Certo? Feito isso, última camada. Só para finalizar. Daí a gente vai ter dois preparos, que são nossos elementos decorativos, certo? Então, vou deixar isso aqui secando aqui do nosso ladinho. A gente vai ter nosso shake, que eu vou pegar com vocês, nossos galinhos, e aí a gente vai preparar para voltar e fazer a decoração. Perfeito? Bom, verniz aplicado aqui. A gente vai fazer então aqui a aplicação do nosso fecho. Essa caixa originalmente não tem fecho, mas nós vamos colocar agora esse fecho aqui. Primeiro para a parte de cima. Pegar uma régua. Um agulhão. Eu gosto de fazer os furinhos. Então, vamos pegar a parte superior aqui. Eu vou medindo aqui mais ou menos.
Dá certinho aqui. 10 e 10. Veja se tá bem rente aqui. Uma última confirmada. Venho e vou fazer um furinho. E vou colocar aqui o meu parafusinho e venho com a minha parafusadora. Certo? Ajusto certinho. Faço mais um furinho aqui no meio. Se for manual também é desse jeito também, tá, gente? Só precisa de um pouquinho mais de força. Agora, aqui a gente vai fazer esse detalhe aqui importante. Então, vou olhar aqui para encontrar o furinho do meio. Certo? Aí eu venho. Essa minha ponta, ela não é de imã. Daí ela fica lutando com o parafusinho. E aí é agora que eu vou dar uma jogadinha. Então, a base dele, ela não é exatamente perfeita, então não se preocupem, tá? Digo assim, super retinha. Se bem que eu achei que a minha parte de cima ali dava pra ter ficado um pouquinho mais pra baixo. Lá. E aqui, a última parte, certo? Com um parafusinho aqui no saquinho. Ai, nessa hora a gente... É a hora que eu menos gosto. Que é isso, né? A gente bate a ponta, pega os parafusinhos. Tadinha, minha caixa. Bom, é isso. Caixinha parafusada. Fecho parafusado, né? Quer dizer. Achei que ficou ótimo. Meio aqui. E daí a gente vai fazer, então, as nossas aplicações. Aqui a gente vai começar pelo shake box que vocês receberam aí. Essa peça lindíssima. Que eu apliquei um tom que a gente já utilizou em nossos projetos. Que é esse Mushroom da Corfix. A gente usou em um dos nossos boxes. É um tom de cappuccino, né? Aqui daria para usar, na verdade, diversos tons. Eu optei, inclusive, por usar um que vocês já tinham, porque vocês sabem que eu também não gosto de ficar inventando muita moda. Nós vamos montar esse shake box aqui, nessa parte, por quê?
porque aqui vai os outros apliques dessa caixa maravilhosa. Nas nossos galinhos 3D, que vocês também receberam aí, eu apliquei o betume aguadinho, tá? Então eu fiz desse lado, vou fazer agora aqui com vocês pra gente dar um acabamento e a gente vai colocar aqui. Então primeiro o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui a base pra gente colocar tudo certinho. E aí eu vou mostrar como eu fiz a pintura dos apliques, embora não tenha segredo, tá? E depois a gente vai terminar de montar aqui a decoração. Antes de começar a mexer, ó, partes envernizadas, só pra vocês verem, né, como ficou, que depois dá pra colar naquela outra parte ali, tá bom? Parte interna. Eu, às vezes, não gosto nem de colar. Às vezes a pessoa tem umas coisinhas de costura que não cabem, às vezes, da maneira que a gente cola, né? Mas ficou tão bonito. Então, talvez depois eu colo. Então, ó, vocês receberam aí 2 moldurinhas que a gente vai colar arco no arco, beleza? Como sempre, né? Que é a nossa altura do nosso shake. Então, vamos deixar bem coladinho aqui. E vamos já colar aqui na nossa caixa, tá? Aonde? Nesse canto superior, porque aqui eu tenho a intenção de colocar as flores e os apliques. Então, só por uma questão de diagramação, tá? Quiser inverter, flor pra cima, shake pra baixo, também não tem importância. O que eu acho bacana? A gente não exceder muito pra ficar com essa moldura aqui no meio. Eu acho que a gente pode, o máximo, é pegar aqui a pontinha. Então, ele vai ficar com esse meio aparecendo. Tá vendo? Esse meio aparecendo, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Colocar nossas lantejoulinhas aí, douradinhas. Pode caprichar, porque ela vai dar um fundo. E o que a gente vai colocar por cima do acetato, que é a nossa mini máquina de costura, tá? Então, a mini máquina de costura, ela vai em cima. Então, capricha aqui, ó, pra ter movimento mesmo esse shake. Porque às vezes a gente bota pouco quando a gente não quer tampar. Mas não é o caso desse aqui, tá? Esse aqui a gente quer que ele fique bem preenchido. Feito isso, cola de novo. Eu já removi as películas protetoras do nosso acetato. Já, inclusive, passei pela água. Vocês sabem que eu gosto de passar, né, um guardanapinho aqui. Então, ó, já tá certinho. Vou vir aqui e vou, ó, fazer isso. Deixa aqui dando uma secada, tá? Confere certinho pra ver se, né, ficou bom, quantidade, ó. Vou dar uma secada. Enquanto isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar o galinho, tá? Esse passo aqui do galinho vocês vão fazer em todos os galinhos das cartelas. Eu já fiz de um lado, mas vou fazer aqui junto com vocês agora no nosso avesso aqui, tá? Na teoria não vai aparecer muito, gente, mas vai que, né? É bom a gente caprichar. Eu peguei um pincel, ó, redondo. Pode ser um chatinho, o circular eu acho que é mais fácil. E a gente vai fazer tipo um aquarelado mesmo, gente, sem regra nenhuma. Molhado na água, ó. A gente vai passando aguadinho e ele vai pegando aonde pegar. Fazendo nos dois sentidos, frente e costa, dificilmente vai ficar alguma área desse raminho sem pintar, tá? E outra, não é pra cobrir totalmente o bege, é pra dar um ar mais envelhecido, então não precisa ficar se preocupando em cobrir, a menos que te incomode. Aí você pinta realmente até cobrir, tá?
Outro detalhe importante, na nossa moldura ali do shake, eu passei o tom de mochilão que eu falei, né, que é tipo um cappuccino. Daria pra ser um tom de bordeaux, daria pra ser um rosa queimado também. Quem quiser trazer mais delicadeza, mais suavidade. Então daria pra ser vários tons pra essa caixa. E depois eu dei uma lixada, então vou mostrar pra vocês que talvez o brilho, e envernizei também, talvez o brilho atrapalhe um pouco pra ver a cor. Simples, gente, também, só pra dar um tomzinho. Inclusive, ó, eu vou botar aqui na ponta da minha mesa pra eu secar no soprador. Não vou secar em cima do pratinho, né, de isopor, por motivos óbvios. Vamos lá. E aqui eu consigo. Que deu aqui também, essa parte. Vamos ver se eu tenho bem um pouquinho de colinha. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz, gente. Eu quebrei, provavelmente porque eu amoleci. Socorro! Tudo bem, na hora de colar a gente volta, não tem nada não. Bom que já... Aliás, essa caixa, tudo que podia acontecer com ela... Bom, a parte boa de estar invernizada é ali, que agora eu vi que tem uma gotinha de cola, que eu acho que eu estava com o dedinho sujo. Mas a gente vai passar aqui calmamente e vai dar tudo certo. Pronto. Bom, vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Acho que dá pra ver as pontinhas que ficaram um pouquinho esbranquiçadinhas. Eu passei uma camada, lixei bem, né? Lixei bem nesses cantinhos. E depois invernizei, tá? Aí aqui a gente vai passar a nossa camada generosa de cola branca. Que é ela que vai fazer, né, a alcinha protetora pra colar bem. E aqui a gente vai, então, ó, definir. Como faz sentido as rosinhas. Como essa parte principal tá meio tortinha assim, ó, eu vou deixar ela assim. Gente, olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus, que lindo. Aí nós vamos ter nosso galinho aqui, né? Pintadinho, fofo. Pra gente colar nossa flor. Até que foi bom a florzinha ter caído, porque eu vou encaixar bem aqui. Aí aqui eu vou ter, então, o dedal, que tá perfeito os detalhezinhos. Aqui a nossa maquininha de costura mini e vamos encaixar as outras coisas, né? Eu creio que eu farei aqui assim, talvez aqui, ó. Gente, olha o tamanho da delicadeza dessa caixa. Então, sim, né? São galinhos delicadinhos. Vamos tomar os cuidados devidos. Mas vai ficar belíssimo. Então, ó, cola branca. Nessa parte aqui, tá? No acetato. Uma coisinha aqui, ó. Pronto. Deixa eu só colocar aqui aos meus olhinhos, porque é pra ficar retinho, tá? Vocês sabem que eu gosto
Pra mim já basta o papel ali que tá com os detalhes tortinhos, né? Já é o máximo. E as minhas coisinhas aqui. E daí a gente vai colar as outras coisas com cola branca. Essas coisinhas em MDF, eu vou colocar o relevo em color. Porque eu acho que vai dar um charme bonito. Como elas estão bem queimadinhas, por elas serem delicadas, acaba ficando escuro, né, o corte a laser. Mas eu acho que fica perfeito quando a gente coloca o acripel, tá? Bom, ó, pouquinha cola para não borrar cola em toda a peça. Tira o excesso. Então, esses elementos vão acabar compondo com o botão do papel. E aqui eu vou optar por colar com cola quente, tá? Então, tanto a flor quanto o galinho, eu vou colar. Mas aqui eu vou fazer uma camada de cola branca, só pra dar uma pocinha pra esses galinhos aqui. Trazendo ele nessa diagonal. Né, ó. E as flores eu vou colar com cola quente, porque eu acho que vai dar um acabamento melhor. Então, vamos lá, minha cola quente já tá aqui esquentando. Agora, eu só estou na dúvida se boto. E eu vou colocar a vermelha. A vermelha aqui, bem nesse meio, e a rosinha saindo aqui, ó, nesse outro canto. Nessa parte, gente, é a parte que a gente vai modelar, né? Modelar que eu digo assim, a gente vai colocar, encaixar as flores, ver se mais pra lá, mais pra cá, tá? É nessa parte que a gente faz nosso bolinho. Olha lá. Aí, a minha folhinha que caiu, cadê que eu quebrei? Eu acho que eu vou conseguir encaixar ela bem aqui, ó. Fazer uma pocinha aqui e vou encaixar ela. Não ficará sem você, meu amor, aqui. Simplesmente apaixonada por essa caixa. E aí, pra finalizar só todo esse detalhe, a gente montou aqui o relevo, então, nas coisinhas de madeira, né? Então, aqui dá pra colocar, aqui, até nesse botão dá pra colocar, e na nossa máquina. Vocês gostaram? Eu ali, nos mínimos detalhes. E aí, gostaram das dicas de hoje? Bom, lembrando vocês que todos os materiais vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas, tanto na nossa loja física, que fica em Santo André, na Avenida do Tinga 252, ou pelo nosso site, que é o www.atelierartecoisas.com.br. Até a nossa próxima aula. Um super beijo!